Êxodo, capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, sobe ao monte Sinai pela manhã e apresenta-te a mim ali no topo do monte. Mas ninguém poderá subir contigo, nenhum homem poderá aparecer em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois pastarão perto dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, e castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e toma-nos como tua propriedade. Então o Senhor disse: Agora faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma, e todo este povo, no meio do qual estás, verás a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças alianças com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus acerins. Porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não faças aliança com os habitantes da terra, para que quando se prostituírem seguindo seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei na data certa do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo o primeiro a sair do ventre me pertence, todo o primeiro macho que nascer do teu rebanho das vacas e das ovelhas. Resgatarás com um cordeiro o primeiro jumento a sair do ventre. Mas, se não quiseres resgatá-lo, tu lhe quebrarás o pescoço. Resgatarás
todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Descansarás tanto no tempo de arar como no tempo de colher. Também celebrarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens irão à presença do Senhor Deus, Deus de Israel. Pois expulsarei as nações da tua presença e ampliarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires 3 vezes no ano para comparecer diante do Senhor seu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseada nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Capítulo 35. Então Moisés convocou toda a comunidade dos israelitas e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo para vós, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho neste dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. Moisés disse ainda a toda a comunidade dos israelitas: isto é o que o Senhor ordenou. Escolhei entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração se dispuser voluntariamente, levará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, pele de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste
para o colete sacerdotal e para o peitoral. E todos os homens hábeis entre vós se apresentarão e farão tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda e sua cobertura, os ganchos e as tábuas, os travessões, as colunas e as bases, a arca e suas varas, o propiciatório, o véu de proteção, a mesa com suas varas, todos os teus utensílios e os pães consagrados, o candelabro com os teus utensílios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas, suas bases, a cortina para a entrada do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, suas cordas, as vestes finamente tecidas para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdote. Então toda a comunidade dos israelitas saiu da presença de Moisés, e todo homem cujo coração moveu e todo aquele cujo espírito motivou foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Tanto homens como mulheres, todos os que tinham coração aberto foram levando broches, brincos, anéis e braceletes, tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho ou peles de animais marinhos os levava. Todo aquele que tinha prata ou bronze para oferecer o levava como oferta ao Senhor, e todo o que possuía madeira de acácia a levava para qualquer parte do serviço. E todas as mulheres hábeis fiavam com as próprias mãos e levavam o que haviam fiado: tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres hábeis fiavam os pelos de cabra movidos pelo desejo do coração. Os líderes do povo levavam pedras de berilo e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral, e as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se dispôs a levar alguma coisa para a obra que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, levou uma oferta. Assim, os israelitas levaram oferta voluntária ao Senhor. Depois dessas coisas, Moisés disse aos israelitas: o Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo ofício, para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda obra de arte. Também deu a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, capacidade para ensinar os outros. Encheu-os de sabedoria para realizarem todo ofício de gravador, de desenhista, de bordador em tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino de tecelão. Enfim, para criar
e realizar toda a obra artística. Capítulo 36. Portanto, Bezalel e Eliabe e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Eliabe e todo homem hábil, a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração moveu a fazer a obra. E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido de tecido azul, púrpura e carmesim, com querumbis bordado. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas, umas com as outras, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo e na orla da primeira cortina do segundo grupo. E fizeram 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo, contrapondo umas às outras. Também fizeram 50 colchetes de ouro, com as quais uniram as cortinas umas com as outras, fazendo do tabernáculo um todo. Fizeram também 11 cortinas de pelo de cabras para servir da tenda para o tabernáculo. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, com 4 côvados de largura. As 11 cortinas eram da mesma medida. 5 cortinas foram unidas num grupo e as outras 6 em outro. Fizeram 50 laçadas na ordem da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na ordem da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, para que formasse um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima dela uma cobertura de peles de animais marinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, e elas foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Desse modo, fizeram as tábuas para o tabernáculo, sendo 20 delas para o lado sul, com 40 bases de prata para ficarem debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. Para o lado dos fundos do tabernáculo, o lado ocidental, fizeram 6 tábuas, e para os 2 cantos do tabernáculo, no lado dos fundos, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas,
e estendiam-se do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Portanto, havia 8 tábuas com suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado e outros 5 para as tábuas do lado dos fundos, ou lado ocidental. Fizeram travessão central passar no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram as argolas de ouro para passar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Fizeram então um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins bordado nele. E fizeram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro para o véu, e fundiram 4 bases de prata para as colunas. Fizeram também uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino, torcido, obra de bordador, para a entrada da tenda, com suas 5 colunas e seus ganchos, e revestiram de ouro seus capitéis e suas faixas. Suas 5 bases eram de bronze.